Fala pessoal, vou falar hoje um pouco para vocês sobre como fazer o planejamento de uma viagem, tá? Quais são os meios disponíveis que a gente tem hoje na internet para ajudar a gente de forma gratuita, tá? Então, o que eu fiz? Essa semana eu pesquisei alguns sites, alguns por indicação de alguns amigos, outros eu fui pesquisando na internet e cheguei neles, e aí a gente fez uma pesquisa em torno de 20 a 25 sites e fomos testando ao longo da semana vários deles, e aí a gente separou quatro, tá? Quatro sites que a gente achou o melhor, né? Os melhores, com mais conteúdos, né? E aí levamos em conta a facilidade, a disponibilidade de recursos gratuitos e chegamos em quatro sites. Não que esses sejam os melhores sites disponíveis, tá? Até mesmo porque a gente não testou todos disponíveis no mercado. Tá? Tem, por exemplo, o site da Garmin, né? Até o aplicativo da Garmin que você consegue fazer planejamento de rota. Ele é muito interessante, mas se trata de um site que você precisa ter um produto pago, né? Que é o GPS da Garmin. Então consideramos, né, como fator principal a gratuidade dos recursos. Tá? Então vamos começar aqui com o Furkot. O Furkot é um site gratuito, bem interessante porque ele faz já a divisão dos trechos automaticamente, tá? Então eu vou já ensinar como é que faz, que fica até mais fácil de vocês entenderem. Então ele não é obrigatório fazer o cadastro, tá? Então você pode criar a sua viagem sem se cadastrar, mas eu recomendo que vocês se cadastrem para que vocês possam consultar as viagens no futuro. Então eu aperto aqui New Trip. Ele vai abrir essa tela, ele vai perguntar onde que eu quero partir. Então eu quero partir de Brasília. Ele vai perguntar se meu trajeto é circular, né? Se ele começa e termina no mesmo lugar que eu estou saindo, por exemplo, uma viagem de final de semana que eu vou num lugar no sábado, né? No mesmo dia que eu vou e volto. Ou se é uma viagem com sentido único, que eu saio de um lugar e vou para outro diferente do meu ponto de partida. Então vou colocar aqui de Rio de Janeiro como cidade de destino. Ele vai me pedir um nome, eu vou botar aqui viagem teste. E aí eu vou apertar aqui Next. Ele vai me pedir a data de início, vou colocar aqui sexta-feira, data de término, vou botar domingo. Reparem que aqui ele ficou com a data e o mês invertido, tá? Porque é um site americano, o formato aqui é mês, dia e ano, tá? É diferente do que a gente está acostumado. O horário, eu vou colocar que eu quero começar a rodar a partir de 9 horas e 30 minutos e eu quero parar às 18, tá? Como se eu estou simulando aqui como se eu acordasse às 8, tomasse café, preparasse a moto. Se eu vou viajar de carro, moto, bicicleta ou a pé, eu vou colocar que eu vou viajar de bicicleta. Ele vai me perguntar se eu quero evitar autovias, tá? Com pedágio. E aí ele aqui a opção é evitar autovias quando possível, né, onde for possível, ou preferir autovias. Então vou clicar aqui em preferir autovias. Essa aqui eu recomendo que vocês desmarquem todas as opções que são propagandas ao longo da rota para local de dormir, né, hotel, casa, apartamento privado. Então pode deixar desmarcado, assim como pet, né, que raramente o pessoal aí viaja com pet na moto, né? Então deixa desmarcado. Clica aqui em finalizar. E aí ele já vai me dar aqui, reparem que interessante, ele já vai me dar aqui o ponto de partida, né, que é o start, e o stop aqui é onde a gente vai terminar. Eu coloquei que eu quero 3 dias de viagem, ele já me sugeriu parada nesses pontos aqui. Tá? O primeiro dia de parada seria aqui. Reparem que se eu colocar aqui o mouse ao longo da rota, ele vai me dando, em cada ponto, ele vai me dando o horário que eu vou estar nesse ponto e quantos quilômetros já vou ter percorrido. Então ele vai aumentando à medida que eu vou acompanhando a rota. Então aqui, vamos dar um zoom. Ele fala que eu tenho que dormir nesse local. Né? Provavelmente aqui não tem nada, é muito pequeno. Né? Então, o que eu posso fazer aqui nesse caso? Eu posso procurar uma cidade maior, né? Eu posso ou adiantar a minha parada ou atrasar a minha parada, né? Se tivesse alguma outra cidade aqui mais para frente. Então, vamos evitar aqui pegar o pôr do sol, vamos adiantar a parada. Eu vou jogar a parada para cá, para Carmo, Paranaíba. Acho que é isso. Carmo do Paranaíba. Então colocamos aqui a parada, ele automaticamente ele já vai seguir o trajeto e vai me dar aqui outra parada.
tá? E no caso aqui ele me deu também. Nesse caso aqui eu vou jogar um pouquinho mais para frente. Eu vou botar aqui engenheiro do passo. Então pronto. Então aqui a gente tem a nossa viagem, tá? Com 3 dias de duração. Primeiro dia, segundo dia e o terceiro dia. Se eu colocar aqui o mouse, ele vai me dar dia 12, dia 11 e aqui o dia 13. Aqui nessa lateral direita eu vou ter 5 abas, tá? Esqueçam essas 3 abas aqui, tá? Que são locais de restaurante, aqui é para buscar, né, points. E aí vamos mexer aqui somente nas 2 primeiras, que é trip. Então aqui ele me dá o trajeto, a data que está começando e quando está terminando. Tá? Eu posso escrever aqui uma descrição, posso colocar aqui a autonomia da moto para que ele faça cálculo de onde que eu vou parar. Se eu mexer aqui na velocidade, ele vai mudar a quantidade de tempo que eu levo para fazer a rota. Tá? Então aqui a gente não vai mexer muito, a gente já vai passar aqui para plano. Tá? Então aqui o planejamento. Então reparem aqui que ele já me deu aqui o primeiro dia. Vai ter 9 horas e meia de viagem, eu vou rodar 664 km, né, em 8 horas, tá? 8 horas e 26 minutos. Tá? Então aqui, 9 horas e meia não, desculpa, aqui é o horário de início, 9h30 da manhã. No segundo dia também saindo às 9h30, chegando às 18h09, né, 600 km e 8 horas e 38 minutos. E aqui no último dia, 9 horas, saindo 9h30 e chegando meio-dia e 27. É lógico que tudo isso aqui pode ser ajustável, tá? De modo que eu posso colocar aqui para rodar menos por dia, né? Eu posso antecipar minha parada para que no último dia eu não tenha que rodar só 200 km, tá? Posso também fazer alteração na via. Eu posso puxar aqui e colocar aqui que eu quero passar, por exemplo, em Juiz de Fora. Ele já vai me dar o melhor caminho, tá? Se eu fizer isso aqui com uma certa... vamos voltar aqui para simular outro caminho. Se eu fizer isso aqui a partir desse ponto, eu posso, ou então até mesmo colocando para dormir em Juiz de Fora, eu posso alterar o meu trajeto, colocando para ele dormir num ponto de interesse meu, que eu tenha interesse de chegar mais cedo, talvez, para visitar algum amigo, alguma coisa do tipo, ou um ponto turístico. Tá? Então aqui é bem interessante porque você pode alterar a rota, tá? E aqui nesse canto aqui você tem as informações que serão necessárias, né, para colocar no próximo vídeo que eu vou divulgar para vocês, que é sobre como preencher a planilha, tá, de planejamento de viagem, que a gente também vai disponibilizar de forma gratuita. Então aqui a gente já tem, tá, as principais informações. E aqui eu posso acrescentar outros dias, eu posso acrescentar outros pontos de interesse, basta eu clicar, tá? Então se eu quiser, por exemplo, clicar aqui em Franca, vou dar aqui, ó, eu posso colocar aqui que eu quero passar 1 hora em Franca, ou até mesmo eu posso dizer para o meu planejador de viagem que eu quero passar 1 noite aqui, ou 2 noites aqui. Então eu vou dar aqui o OK, salvar. Reparem que interessante, ele já mudou a minha rota de modo que eu passe em Franca, ele já me avisa que aqui, né, essa parada aqui vai me atrapalhar por conta do horário que eu defini. Então eu posso vir aqui e deletar essa parada, né, em Juiz de Fora. Então esse site é muito, muito legal por conta disso. Eu posso, né, falar que eu quero passar em Lavras, por exemplo. Aqui vamos supor que em Lavras tem um museu e eu quero passar 4 horas nesse museu. Tá? Então eu vou vir aqui e eu vou salvar, ele já vai me dar o trajeto, calculando a parada aqui em 4 horas, ele vai aumentar e ele vai refazer o cálculo, né, informando onde que eu vou ter que parar novamente, porque no caso aqui reparem que aumentou um dia, né, por conta desses horários de parada e por conta da minha limitação de rodar até as 18 horas. Eu poderia botar para rodar até as 19, tá? Então outra coisa que é interessante aqui é você clicar nos locais e você conseguir ver, né, as características de cada posição. E além disso você consegue ver a previsão do tempo, tá? Então você consegue ver a previsão do tempo no próprio aplicativo. Certo? Então esse aqui é o site Furcote, tá? Recomendo que vocês também utilizem esse site.
Vamos falar agora sobre o Road Trippers, tá? Esse outro site aqui, ele é bem legal, tá? Recomendo muito também. Infelizmente a gente não tem um site só que faz tudo, tá? É muito difícil. Eu não consegui achar um site só que faça tudo que eu achei nesses 4 sites que eu selecionei. Mas esse site aqui tem uma característica muito interessante, que é a possibilidade de você conhecer o percurso que você está fazendo, tá? Então, às vezes a gente está fazendo aqui o percurso Brasília, Rio de Janeiro, que é um local que a gente conhece, e a gente sabe o que tem no caminho, né? Mas vamos supor que a gente esteja fazendo um caminho, um local diferente. Vamos colocar aqui Paris. Vou retirar aqui o Rio de Janeiro, tá? Para não dar problema, vou retirar aqui também Brasília. Então vamos supor que a gente está fazendo Paris, Londres. Então vou adicionar a rota. Ele vai me dar aqui um caminho entre Paris e Londres, tá? Estou simulando aqui Europa porque é um local, né, que a gente conhece menos do que o Brasil. Então, estou saindo aqui de Paris, vou para Londres e vou percorrer, né, esse trecho, né? Será que tem alguma coisa aqui durante esse caminho que eu gostaria de visitar? Né? Seria interessante, já estou aproveitando para depois não ter que ir num local de interesse meu só para visitar, eu posso passar e escolher visitar algum lugar. Então aqui, nessa parte de baixo, eu posso escolher quantas milhas, né, em milhas, tá? Quantas milhas ao longo da rota, né, eu quero sair para conhecer alguma coisa. Então vamos colocar aqui simular 10 milhas, tá? Seria como se eu fizesse um desvio de 10 milhas fora da minha rota, né, que seria um desvio aceitável. Tá? Então quando eu der um zoom aqui, saindo de Paris, reparem que eu vou passar em alguns lugares interessantes, como o Museu aqui de Arte e Arqueologia, né? Vou passar aqui também o Museu da Grande Guerra, né? Então, eu gostei, eu quero passar aqui, é um local de interesse meu. Então o que eu faço? Eu clico aqui, aperto para adicionar a viagem. Reparem que automaticamente ele já vai me dar o desvio, de modo que eu faço o menor percurso possível. Tá? E aí assim eu vou clicando, eu vou acompanhando e vejo aqui, ó, se eu vou passar aqui, por exemplo, no castelo, né, de Dover. Né? Então eu posso clicar e conhecer o castelo de Dover, posso ver o que ele tem aqui de interessante. Né? Posso voltar e posso adicionar aqui a viagem. Então ele já vai fazer aqui o percurso, né? Ele vai estar passando aqui na conexão que tem entre a França e a Inglaterra, e aí aqui a gente vai ter que sair aqui do túnel e fazer o percurso, né? E ele já vai me dar uma nova rota, para não ter que voltar para cá, ele já vai me dar uma rota mais próxima, indo até a chegada de Londres. Tá? Então esse site aqui eu achei muito interessante por conta disso. Então ele vai me dar aqui também quanto tempo e quantas horas eu vou gastar, quantos quilômetros e quantas horas, aqui no caso está em milhas, tá? Possivelmente tem essa opção aqui de alterar de milhas para quilômetro, mas como não é o nosso objetivo fazer o planejamento por aqui, somente conhecer o que tem ao longo do percurso, eu recomendo que vocês usem aqui o site Road Trippers, quando vocês quiserem fazer uma viagem de turismo. Tá? Outro site interessante é o MyRoute, tá? Que é um aplicativo, tá? Então vocês podem baixar o aplicativo e podem fazer também aqui o planejamento pelo próprio site, tá? Então aqui eu vou mostrar, ele é bem simples, tá? Então vou colocar aqui, simular que eu estou saindo de Brasília. Dentro de Brasília eu posso colocar um local específico, né? Por exemplo, vou sair desse ponto. Ok. E aí eu vou simular aqui que eu estou indo para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro eu quero ir para vou botar que eu quero ir para São Paulo. Então aqui ele já vai me dar o melhor percurso, tá? Eu tenho aqui opções de mapa, tá? Então posso usar aqui o Google Maps Gold, logicamente tem que estar habilitado, ele está em versão aqui de teste, você tem umas opções pagas, aqui como eu fiz uma conta aqui para testar, ele tem, no meu aqui está falando que faltam 8 dias para acabar, né? Os mapas são gratuitos, tem esse aqui no caso o mapa Gold, o TomTom e o Here aqui da Garmin, né? Que serve para usar na Garmin, eles são
somente para usuários que pagam o sistema, mas esse aqui é livre. Tá? Tem uma outra diferença durante o percurso. Tá? Reparem aqui nesse mapa aqui que ele tem mais estradas, mais vias. Tá? É o mapa pago. Tá? Então aqui eu vou colocar o próprio gratuito. E qual que é a vantagem desse site aqui? A vantagem desse site é que eu posso baixar o aplicativo, eu posso planejar toda a minha viagem por aqui, posso alterar os trechos, posso colocar que eu quero passar por Lavras, por exemplo, e ele vai me dar... No caso aqui, como é um percurso que muda, ele está mandando eu voltar aqui pelo mesmo caminho, né? Mas vamos colocar aqui para baixo, vamos tirar essa opção aqui, na verdade, de Lavras, tá? Vamos tirar essa aqui também, vamos deixar do jeito que estava. Eu quero passar aqui por Uberlândia. Tá? Vamos simular aqui que ao longo da minha rota eu quero passar por Uberlândia. Então, ele já me deu aqui um caminho passando por Uberlândia. Aí o que eu faria aqui, né? Se o meu destino final fosse flexível, eu trocaria. Tá? Então eu troquei aqui pela lateral. E aí ele me dá aqui um caminho indo para o Rio de Janeiro, né? Passando por São Paulo. Tá? Então a ordem aqui pode trocar. Então esse aplicativo é legal porque depois de planejado você pode salvar, tem vários formatos em que você pode salvar e você pode exportar. Aí para exportar você tem um aplicativo que você instala aqui, também é simples, tá? E eu posso também compartilhar. Esse é o MyRoute, tá? Então vocês podem ver que um site aqui complementa o outro, tá? Agora eu vou falar sobre o Google Maps, tá? O Google Maps já é conhecido por muitos, você tem a opção aqui de selecionar um local e selecionar um destino e ele já vai te dar aqui o caminho. Reparem que é igual o que a gente tinha planejado no site anterior, tá? E ele te dá rotas alternativas, tá? Que você pode selecionar, tá? Posso selecionar essa ou essa. Só que esse aqui é o Google Maps que todo mundo conhece, tá? Existe um Google Maps que também é o Mapas da Google, que pouca gente sabe, tá? Eu não sabia até um tempo atrás, fiquei sabendo tem menos de um ano, provavelmente, que é uma opção bem legal também, tá? Como planejador de viagem. Vocês vão entrar na conta Google de vocês, pode ser no e-mail da Google, vocês vão clicar em Google Apps, tá? Que são os aplicativos da Google. Então tem aqui Meu Negócio, Play, YouTube, Maps, Contato, Gmail, vocês vão clicar aqui em Maps, tá? Clicando aqui em Maps, vocês vão cair nesse mapa aqui, tá? Esse mapa aqui, vocês vão clicar aqui no menu, vocês vão clicar em seus lugares e aí vocês vão clicar nessa opção aqui, em mapas, tá? Em mapas você vai poder ver os mapas que já estão aqui, você pode botar títulos no mapa ou você pode criar um novo mapa. Então apertei aqui para criar um novo mapa, eu vou simular, reparem que aqui agora é diferente, tá? Eu vou simular agora, eu vou poder fazer aqui um percurso novo, como se tivesse nos outros sites, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou clicar aqui em adicionar rotas, eu vou excluir essa camada aqui sem título, tá? E qual que é a jogada aqui? Eu recomendo que vocês criem rotas divididas por trechos, tá? Porque assim fica tudo mais fácil, tá? Até mesmo se vocês quiserem alterar depois. Então vocês vão criar dentro do mesmo dia de viagem, trecho. Por exemplo, se eu saio de Brasília e quero tomar café da manhã em Goiânia, ele já vai me dar isso aqui, tá? Feito isso, eu venho aqui, coloco primeiro dia, trecho 1, e eu vou salvar. Aqui eu vou clicar novamente em adicionar rotas. Eu quero sair agora de Goiânia e eu quero ir para... vou colocar que eu quero ir para Belo Horizonte. Então, ele vai me dar aqui o percurso para Belo Horizonte. Eu posso aqui alterar esse percurso, posso botar para passar em alguma outra cidade, tá? Que foi interesse meu, mas eu quero ir para Belo Horizonte. Então aqui eu vou botar de novo, aqui ainda é o primeiro dia de viagem. Primeiro dia, trecho 02. Tá? Por que que eu faço dessa forma? Porque aqui, quando eu vier aqui, né,
a partir de agora não vou mexer mais, eu quero dormir em Belo Horizonte, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o Booking, né? Eu vou pesquisar no site, no Booking, no Airbnb, vou ver qual que é o melhor hotel nessa região, tá? Ou marquei de encontrar um amigo, tem um local para ficar, a família, é aqui, já defini, vai ser Belo Horizonte que eu vou ficar, tá? Então, qual que é o meu próximo trecho? O próximo trecho agora é saindo de Belo Horizonte, indo para o Rio de Janeiro. Então aqui coloquei aqui a segunda rota, segundo trecho, tá? No dia 02, vou colocar aqui renomear, dia 2, trecho 01, tá? Fiz dessa forma por quê? Porque aqui quando eu for jogar na planilha, onde eu vou fazer as paradas, né? Eu posso colocar, por exemplo, que eu vou sair às 9 horas da manhã, então eu venho aqui, aperto aqui rotas detalhadas, ele vai me dar que são 207 km, 2 horas e 54 minutos. Então se eu sair às 8 horas da manhã, eu vou chegar às 10 horas e 54 e vou rodar 207, tá? E aí eu cheguei às 10 horas e 54, vou tomar o café da manhã, que eu me programei, e aí eu vou ficar 1 hora tomando café da manhã, né? Um exemplo, eu vou sair às 11, né? Vou chegar às 11 praticamente, eu vou sair meio-dia, tá? Então eu saindo meio-dia, eu vou jogar na minha planilha que esse percurso aqui vai começar meio-dia. Então eu vou vir aqui no segundo trecho e são 874 km. Eu saindo meio-dia, eu chego às 11 horas da noite, tá? Então seria isso, basicamente, né? Logicamente você vai fazer os ajustes, vai parar antes se quiser, parar antes do pôr do sol e etc, tá? Mas a ideia do Google Maps é essa, você poder planejar a viagem de forma que você consiga dividir aqui nos trechos e inclusive você pode ocultar aqui os trechos. Então, eu quero saber o primeiro dia é isso, tá? Quero saber o segundo dia de viagem, é isso, tá? Qual que é a vantagem desse aqui? A vantagem do Google Maps é você ter a possibilidade de fazer praticamente uma viagem infinita. Você pode começar em qualquer lugar e selecionando vários pontos, que ele vai te dar até as opções de balsa, tá? Porque aqueles outros sites que eu mostrei para vocês, eles têm uma certa limitação quando eu coloco aqui, por exemplo, saindo da França e indo para a Inglaterra, ou até mesmo da Inglaterra para a Ilha de Man, né? Ilha de Man. Então, ele dá alguma certa limitação, enquanto o Google Maps, ele me dá opções melhores, tá? Então, a gente vai fazer um teste aqui. Vamos sair de Belfast, tá? E vamos para Ilha de Man. Então aqui ele já me deu essa opção aqui, ó, pegar um carro, né, atravessar, chegar aqui, uma balsa até a Ilha de Man. Então o interessante do Google Maps é isso, essa possibilidade de verificar qual é o melhor caminho, tá bom? Então aqui você tem algumas outras opções de medir distância, né, você tem a possibilidade de mudar aqui também o fundo do mapa, que é bem interessante. Tem a opção também, como vocês viram, de fazer rotas descontínuas, né? Então eu planejei aqui, vamos supor que meu próximo trecho de viagem seja pegando o avião e continua a minha viagem nesse ponto, tá? Então ele é legal porque tem essa opção de descontinuar a viagem, porque a gente consegue dividir aqui por trechos, tá? Então temos outras opções de mapa, vou colocar aqui no mapa rodoviário. Tá, então esse é o Google Maps, né, como usar ele para fazer as viagens. E aí eu posso abrir um mapa, né, posso mover para a lixeira, definir a visualização padrão, então eu tiro o zoom aqui, vou definir isso aqui como a visualização padrão. Tá? Então quando eu apertar aqui visualizar, ele vai abrir um mapa aqui com aquela visualização padrão, tá, que eu defini, com essas opções aqui. E aí eu posso compartilhar com outras pessoas, tá? Eu posso salvar nos favoritos, eu posso alterar, eu posso até mesmo alterar aqui o nome do mapa, se eu quiser. Tá? Então essas aqui são as opções do Google Maps. Tá? O nosso próximo vídeo vai ser falando como configurar, como pegar todos esses recursos do Furkot, né, do Road Trippers, do MyRoute, né, e até do Google Maps, jogar na planilha, tá? Fazer ali uma planilha detalhada com o consumo, tá? Consumo, gasto com hotel,
consumo de óleo, aliás, consumo de combustível, né, troca de óleo, né, quando vai ser a próxima revisão durante a viagem, tá? Então a nossa planilha ali a gente fez mais completa para que você consiga extrair os dados mais importantes desse site e montar uma planilha mais detalhada para que vocês consigam fazer uma viagem sabendo, né, tendo uma ideia de quanto que vocês vão gastar, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um abraço.